Olá, 10 horas em ponto, estamos de volta com mais notícias. E olha, o presidente Lula vai viajar para a Rússia no mês de maio. Por causa da visita, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, procurou Lula para ser um canal de mediação com os russos no conflito no leste europeu. O petista foi convidado por Vladimir Putin para uma reunião no dia 9 de maio, no feriado do Dia da Vitória, em comemoração da data que a Rússia derrotou a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Por causa disso, o presidente ucraniano procurou Lula para ser mediador do conflito no leste europeu. Volodymyr Zelensky vê a viagem como uma boa oportunidade para que Lula converse sobre a guerra entre os dois países presencialmente com Putin. Segundo o Planalto, o pedido de mediação partiu da Ucrânia, e um chanceler do país recolocou Lula como mediador da guerra em um pronunciamento oficial. Durante a viagem na Ásia, Lula respondeu perguntas da imprensa internacional e garantiu que vai falar com Zelensky por telefone. Essa conversa deve acontecer até o final dessa semana. Depois do atrito de Volodymyr Zelensky com o Trump na Casa Branca, a Ucrânia começou a ver a China e o Brasil como boas opções para intermediar a situação. Lula disse que espera que agora o Zelensky esteja interessado na paz. O líder do Irã respondeu às ameaças feitas por Donald Trump de bombardeio e disse que o país dará respostas firmes caso seja atacado. O líder supremo iraniano, Ali Khamenei, prometeu uma resposta firme em caso de ataque ao país, depois de ameaças feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração foi feita em um discurso em Teherã, no fim do Ramadã, que é o mês de jejum para os muçulmanos. Embora não tenha mencionado Trump, o discurso pareceu uma resposta às ameaças dos últimos dias. Em entrevista, o presidente Trump declarou que haverá bombardeios no Irã se não houver um acordo sobre o programa nuclear de Teherã. Os países ocidentais acusam há décadas o Irã de querer desenvolver armas nucleares, o que o país nega. Teherã alega que seu programa tem apenas objetivos civis. Durante o primeiro mandato de Trump, em 2018, o presidente retirou os Estados Unidos de um acordo histórico sobre o programa nuclear iraniano e voltou a impor sanções ao país. O acordo, que foi assinado em 2015 entre Teherã e as potências ocidentais, obrigava o Irã a limitar seu programa nuclear em troca de uma flexibilização das sanções econômicas. A SpaceX lançou a primeira missão tripulada para voar diretamente sobre as regiões polares da Terra. A missão privada de vários dias conta com 4 astronautas. A SpaceX lançou a primeira missão tripulada que vai voar diretamente sobre as regiões polares da Terra, chamada de Fram 2, em homenagem a um famoso navio norueguês do século XIX, usado em expedições às regiões do Ártico e da Antártida. A missão deve durar de 3 a 5 dias. Após a decolagem noturna de um poderoso foguete Falcon 9 da empresa de Elon Musk, começou a jornada em direção aos polos norte e sul da Terra. Espera-se que os astronautas realizem uma série de experimentos vitais para missões mais longas. Ao retornar à Terra, a tripulação tentará sair da espaçonave sem suporte médico adicional, como parte de um estudo para entender quão bem os astronautas podem executar tarefas básicas após o voo espacial. As regiões polares da Terra têm ficado fora da visão dos astronautas, incluindo aqueles a bordo da Estação Espacial Internacional. A SpaceX conduziu 5 missões privadas até o momento, 3 em colaboração com a Axiom Space para a ISS, além de 2 voos orbitais livres. Estes últimos foram fretados pelo bilionário do comércio eletrônico Gerd Isaacman, um colaborador próximo de Musk e nomeado pelo presidente Donald Trump para ser o próximo administrador-chefe da NASA. E o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, registrou o recorde de turistas estrangeiros nos primeiros meses de 2024 e projeta ainda um aumento para este ano. A cidade do Rio de Janeiro registrou recordes de turistas estrangeiros. Segundo dados divulgados pela Rio Galeão, empresa responsável pela administração do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, o local registrou a chegada de mais de 473 mil estrangeiros entre janeiro e fevereiro, o que, de acordo com a empresa,
é o maior volume da história para este período. Para o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, o aumento ocorreu por fatores como o trabalho de promoção internacional, a desvalorização do real e o processo de revitalização do Galeão. Em 2023, o local iniciou um projeto de maior aproveitamento do terminal e redução do fluxo do aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, passando a receber mais voos. Os números reais são a expectativa do governo do estado, com relação ao aumento do número de turistas estrangeiros para este ano. O Poder Estadual espera um crescimento de 20% para o resto do ano, com a chegada de 1.800.000 pessoas. E esta edição fica por aqui. Mais notícias você confere na edição das 11 com Fernando Jesus. E eu, é claro, espero por você às 11h30 em ponto no Redação Hit. Até já.